parte de uma estratégia que nós já estamos construindo e que até dezembro será consolidada. Nós fizemos uma base avançada no centro da cidade, fizemos uma base avançada em São Pedro, o vereador Anderson esteve lá conosco. Nós estamos morrendo de inveja, né? E até o final do ano, não precisa ter inveja, que até o final do ano, Jardim da Penha terá seu posto avançado e Jardim Camburi também. Qual é a ideia do posto avançado? Fatiar a cidade em 4 pedaços menores, para facilitar o deslocamento da guarda. Por exemplo, se a guarda tiver um deslocamento para fazer de São Pedro até Jardim Camburi, conforme o horário, esse deslocamento é quase que impedido pelo grande fluxo de trânsito. Então, dividindo a cidade nesses segmentos menores, nós vamos atender melhor. Até o final do ano, o posto avançado de Jardim da Penha e o posto de Jardim Camburi, final do ano, início do ano que vem, estão instalados, porque a gente já está trabalhando rapidamente com isso. Deficiência de vagas. Nós geramos até agora, em 2 anos de governo, 2.000 vagas. E vamos gerar até o final do governo 3.800 vagas, equilibrando a demanda de vagas na cidade. Estão mantidas e em andamento a construção e ampliação do CMEI de Jaburu para o final de 2016, Tabuazeiro para o final de 2016, Teodoro Faé para o final de 2016. Inicia-se em 20 de junho as obras do CMEI Rubens Verbrugge, que, como Vossa Excelência falou, realmente está no espaço indigno. Nós já resolvemos vários espaços indignos. Eu cito aqui o de Jardim da Penha, que tinha uma demanda enorme. Eu até brinquei aqui, precisou da Adriana Esperandinho voltar para a Secretaria de Educação junto comigo depois de 10 anos para retomar o crescimento de CMEIs em Jardim da Penha, que não acontecia desde quando nós fomos secretário de Educação e ela diretora de Educação Infantil em 2001. O CMEI de Jesus Nazaré está no PPA e até o final do ano de 2016 nós teremos 3.800 vagas, equilibrando praticamente o sistema, com a possibilidade de ainda termos algumas distorções voltadas por 2 fenômenos do vereador Luiz Emanuel, que eu queria que Vossa Excelência atentasse. O primeiro deles é um motivo de alegria, mas ao mesmo tempo um motivo de maior demanda. Está havendo uma migração muito grande e crescente de alunos da rede particular para a rede pública. Então isso aumenta a nossa demanda. E em Jardim Camburi é um bairro da cidade em franca expansão, principalmente por casais jovens. E casais jovens, quase que via de regra, têm seus filhos, então a demanda ali naquela região é uma demanda que a gente tem que ficar muito atento, porque ela vai crescendo também. Sobre a clínica e os avanços em bem-estar animal. São sequências, Vossa Excelência tem inclusive participado intensamente do plano de governo nessa direção. É uma proposta futura e nós estamos avançando. E discutimos antes o que Vossa Excelência falou aqui, um ambiente de paz não é um ambiente onde tem mais polícia. É um ambiente onde existe uma série de fatores que permitem efetivamente que as pessoas diminuam a violência. E as minorias, animais, meio ambiente, via de regra, são mais agredidos em ambientes violentos do que em ambientes mais civilizados. Então, essa ação toda dá uma sequência de uma cidade moderna, civilizada e que tem que dar o exemplo, como nós demos ontem, praticamente iniciando a entrega de todos os equipamentos de tração animal e a cidade se livre dessa cena medieval, uma cidade moderna e muito eficiente. Sobre a questão das calçadas, nós temos um setor especial da SEDEC criado para ver calçadas. Mais de 1.000 visitas e orientações foram feitas em 2015 e só esse ano fizemos 500 notificações e eu estou trabalhando muito próximo para que todos os equipamentos públicos da Prefeitura de Vitória recuperem suas calçadas. São mais de 400 equipamentos públicos, entre escola, unidades de saúde, que, via de regra, não tinham um plano de recuperação. Então, nós estamos recuperando para dar um exemplo. A cidade que pressiona os moradores a ter calçada, ela não pode ter prédio público sem calçada. No Estatuto de Pessoas com Deficiência, nós seremos responsáveis por corredores, os maiores corredores da cidade, continuando a calçada comum de responsabilidade proprietária. Então, nos grandes corredores, nós estaremos assumindo essa tarefa na cidade, como Vossa Excelência solicitou. O Alvará Mais Fácil já está funcionando desde abril e desde o mês de lançamento nós tivemos 1.090 alvarás expedidos de forma rápida, alguns deles em 48 horas. Um alvará simples, similar a esse antigamente,
demorava meses para ser emitido, e agora ele pode ser emitido online para a pessoa em algumas horas, quando não depende de uma fiscalização mais específica, no caso ambiental ou de vigilância sanitária. Em relação à Praia de Camburi, nós já estamos com avanço, vereador Luiz Emanuel. Aquela emissão de águas no final da Praia de Camburi já está livre de esgoto. Nós temos lá uma emissão de água agora pluvial, e eu já pedi à prefeitura para cumprir aquela emissão, porque a pessoa passa ali e tem a impressão de que aquilo é esgoto, e não é mais esgoto. Ali nós já fizemos todas as ligações para acabar com a emissão de esgoto ali no local. Além do mais, sobre o Pó Preto, como a questão de política de valorização dos servidores, os fatos são mais eloquentes do que qualquer discurso. A Vale acabou de ser multada pela Prefeitura de Vitória, há uma fiscalização intensa, a própria Câmara colaborou com isso através da CPI do Pó Preto, visitando os complexos industriais, e a própria Câmara votou uma legislação muito mais rigorosa em relação a esses termos. Então estamos avançando. O grande problema desse complexo industrial é que esse complexo industrial foi montado em Vitória no final da década de 50, 60 e começou a funcionar efetivamente 60, 70. Nessa época, a responsabilidade ambiental não existia em nenhum complexo industrial. Então foi colocada uma planta num local totalmente inadequado, com o vento nordeste soprando na direção de uma grande região metropolitana, principalmente atingindo Vitória e Vila Velha. Isso jamais aconteceria hoje. Esses complexos industriais não poderiam ser colocados lá. Além do mais, são máquinas, são estruturas da década de 50, que não tem nenhuma modernidade, então a dificuldade de controle é enorme, mas nós temos trabalhado com as empresas para que elas acelerem o protocolo e com fiscalização permanente conforme as decisões que foram tomadas do setor de fiscalização e publicadas na imprensa. Por último, sobre a questão dos servidores, nós estamos trabalhando para fazer o possível para retomar o ritmo que impusemos em 2013 e 2014, de recuperação inflacionária total no ano de 2013 e 2014. Qual é a diferença de 2015 dos outros anos? Nós recebemos um sinal de alerta. A depressão econômica na arrecadação agravou a perda do Fundap e fez com que, embora com 3 ajustes grandes na prefeitura, o último deles feito em março, com 52 milhões a menos de uso de verba em custeio, ainda não foram suficientes para uma depressão econômica que eu infelizmente tenho que dizer aqui, ainda não parou, continua em queda. A cada semana a área da Fazenda refaz os cálculos da Prefeitura e apresenta um número pior do que a semana anterior. Hoje a Gazeta publica que ano que vem nosso índice de CMS cai de 15 para 14. Qual é o risco que nós não vamos correr, porque eu assumo esse compromisso com vocês? Qual é o risco que nós corremos se nós fôssemos atingir o limite da lei de responsabilidade fiscal? Ao atingir o limite da lei de responsabilidade fiscal, que nós não atingimos ainda e não vamos atingir, nós teríamos que demitir, além dos comissionados que nós já demitimos, temporários, nós começaríamos a ter que demitir efetivos, quer queira, quer não, para recuperar as finanças. Então o que eu estou fazendo agora é, com o olho no futuro, impedir que a cidade chegue no limite de lei de responsabilidade fiscal, que faz com que haja praticamente uma série de medidas que eu tenho que tomar, independente se eu quero ou não, quando atinge esse limite. Então nós estamos com a massa salarial crescendo de forma vegetativa e a receita caindo, mesmo tomando todas as medidas que nós estamos